Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Praxis Pocket. É muito bom ter você aqui com a gente, você que já tem caminhado ouvindo o Praxis Pocket. Praxis Pocket tá virando até um trava-língua, né? Mas seja muito bem-vindo. Você também que tá ouvindo a gente pela primeira vez, é muito bom ter você com a gente. Ativa aí as notificações da plataforma onde você está assistindo, se inscreve, enfim, dá um like. E se o conteúdo do Praxis tem sido relevante, tem sido bom para você, eu quero te desafiar a também compartilhar com cada vez mais pessoas. Hoje no nosso Praxis Pocket, quem vai conversar com vocês serei eu mesmo, e eu quero conversar um pouquinho sobre namoro. Não numa perspectiva de aconselhar você que está ouvindo a gente sobre o namoro, mas trazer algumas verdades bíblicas, algumas reflexões bíblicas sobre o assunto do namoro, e de repente você usar isso no seu ministério ou usar isso na sua própria vida também. E eu queria ter esse tempo de Praxis Pocket respondendo, na verdade, 3 perguntas, tá bom? Para que namorar? Quando namorar? E como namorar? Acho que é claro isso, que namoro cristão, um namoro bíblico, um namoro dentro da igreja, ele possui muitas vertentes de opiniões, muitas maneiras de lidar. De repente, esse tempo aqui juntos possa trazer uma ferramenta muito bacana para você caminhar aí no teu ministério ou na sua própria vida, né? Eu, quando estava na escola, ainda no seminário, estudando, eu lembro que para namorar, uma regra lá do seminário onde eu estudei, para namorar a gente tinha que ouvir alguns materiais sobre o namoro, sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o namoro, e de alguma forma fazer algum resuminho para conversar com nossos discipuladores. Minha intenção não é que você faça isso, mas de repente é um material para inclusive pessoas que você está cuidando e elas possam ouvir também. Mas vamos lá, essas 3 questõezinhas, vamos responder um pouquinho e falar biblicamente sobre o namoro. Para que namorar? O que significa namorar? E eu queria trabalhar primeiro algumas coisas que namoro não é. Bom, namoro não é para ser feliz com alguém legal. Pô, Thiago, como assim não é para ser feliz com alguém legal? Existe algo muito mais profundo do que simplesmente você namorar para se satisfazer. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Namoro não é sobre o indivíduo que namora. Namoro é sobre algo mais. A gente pode entender isso daqui a pouquinho. Então, namoro não é para ser feliz com alguém legal. Eu não tô namorando, por que você quer namorar? Porque eu quero ser feliz. Envolve, em algum aspecto, óbvio que envolve, mas esse não deve ser o prumo, a razão principal de a gente constituir um namoro ou influenciar jovens a namorar. Namoro não é para fazer um test drive, não é para ver se vai dar certo. Existe uma conversa entre amigos antigos, meus e da minha esposa, de o dia que eu fui pedir para namorar com a Andriele. Na verdade, eu não pedi ela em namoro, eu pedi ela em casamento. Isso é mentira, né? Eu não cheguei pra minha esposa hoje, na época que eu iria namorar com ela, e falei assim: olá, você quer casar comigo? Mas existe uma verdade nessa brincadeira por causa de algo que eu gosto muito de dizer. Namoro não é um test drive. Namoro é o desejo de casar com alguém te conduz a querer namorar com ela. Não o desejo de querer ter alguém te conduz a namorar com essa pessoa. Então o namoro não é para fazer test drive, a gente vai ver um pouquinho isso na Bíblia, porque inclusive namoro nem é um princípio que nós vemos nas escrituras. Naqueles tempos não existia essa questão do namoro. Era algo que tinha que ser tomado muito mais numa decisão séria, madura, já sem muitas voltas com relação a essa decisão, né? E namoro também não é, de novo, com essa realidade de eu me sentir, ou de eu querer, ou sobre o indivíduo, né? De namoro não ser isso. Namoro não é para eu me sentir completo. Eu vou namorar, na verdade, porque eu preciso da minha outra metade. E é muito comum, né, ilustração no ambiente de
de namoro, presentes de casais, né? Ser aqueles coraçõezinhos que se completam, ser aquelas pulseirinhas de ímã que grudam uma pulseirinha na outra do casal, né? Ou a metade da laranja. Eu não sei um pouco a minha idade agora, né? Mas namoro também não é para eu me sentir completo. Então, o que é um namoro? Para que serve o namoro? Como que nós devemos trabalhar a ideia de um namoro com aqueles que estão querendo namorar ou própria decisão pessoal de quem está ouvindo agora? Namoro é para proclamar a glória de Deus. A constituição de um casal, a constituição de um relacionamento, biblicamente falando, serve para proclamar a glória de Deus. Se a gente for ver ali em Gênesis 1, o 26 e o 27, vai dizer que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. É interessante que homem e mulher eles são feitos, o ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem à imagem e semelhança e homem e mulher os fez à imagem e semelhança a fim de que eles pudessem espalhar quem Deus é. Proclamar quem Deus é no relacionamento de um homem e uma mulher, um namoro que é o desejo de você querer casar. Essa é uma realidade muito importante, né? Por isso que namoro ele não é um test drive, porque o namoro é o desejo de conhecer alguém porque eu quero casar com esse alguém. Mas eu não sei. Se você não sabe muito bem ainda, talvez não é o momento de namorar. Talvez é o momento de conhecer mais essa pessoa. Para proclamar a glória de Deus. Homem e mulher os criou. Homem junto com a mulher. Para refletir a imagem de Deus. Gosto muito de pensar na ideia de também pregar a mensagem. Namoro serve para pregar a mensagem do Evangelho. Um relacionamento serve para pregar a mensagem do Evangelho. Namoro é uma oportunidade de mostrar, não de uma maneira plena, que isso é só no casamento, mas demonstrar de uma maneira como queremos, ou como quer se demonstrar no casamento, que é para pregar a mensagem do Evangelho. Efésios capítulo 5, versículo 25, vai falar um pouquinho sobre o relacionamento de marido e mulher, e ele vai dizer que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a seriedade que significa o relacionamento de homem e mulher. A maneira como Deus, através das Escrituras, escolheu representar o amor de Jesus na cruz pela humanidade é através do amor de um homem pela sua esposa, de sua esposa pelo homem, de marido e mulher, de homem e mulher. E se namoro é com o objetivo de casamento, se namoro é com o objetivo de proclamar a glória de Deus, querer namorar é para que através desse relacionamento também possa se pregar a mensagem do Evangelho. Deus escolheu mostrar como Jesus amou a sua igreja, como Jesus amou a humanidade, através do amor entre duas pessoas, o amor entre um menino e uma menina, um homem e uma mulher. E isso é muito lindo, isso nos traz responsabilidades sobre o que é namoro. Enfim, namoro é para casar. Namoro, óbvio, não estou dizendo aqui que namoro é algo que não pode acabar, que não pode separar, que não pode terminar. Longe de mim. A não completude da responsabilidade, do compromisso do namoro é de fato para que ainda algumas coisas sejam alinhadas antes de casamento. Mas querer namorar precisa envolver o querer casar. Se você não conhece o suficiente para, de repente, querer casar com a pessoa ou com quem você está propondo para alguém namorar e tudo mais, talvez ele não seja o momento. Talvez seja o momento de criar laços o suficiente para que esse desejo aflore e aí sim embarcar em um casamento. Para que namorar? Não é para ser feliz somente, não é para fazer um test drive, não é só para eu me sentir completo, mas namoro é para a glória de Deus, é para pregar a mensagem do Evangelho e é para casar.
Mas então, de acordo com essa realidade, quando se deve namorar? Qual é o momento certo de namorar? É muito comum pais, né, que colocam idade para filhos e adolescentes namorarem e tudo mais, mas eu queria trabalhar alguns princípios sobre isso, sobre qual o momento certo de talvez encorajar alguém a namorar, porque pensa, nós vimos no pra que namorar o tamanho a responsabilidade que se dizem contrair um relacionamento. Quais são as responsabilidades que envolvem, né? É óbvio, adolescentes, pessoas muito novas, talvez não tenham maturidade para encarar o tamanho da responsabilidade que é entrar num relacionamento. Então, deixa eu propor algumas coisas aqui sobre quando namorar. Quando você tiver conquistado algumas independências, ou quando a pessoa que você está aconselhando e cuidando tiver conquistado algumas independências. Que independências seriam essas? Gosto muito de trabalhar a ideia do se o namoro é para viver uma experiência daquilo que um dia seria um casamento, né? É como que se você pudesse viver uma sombra, um já e um ainda não. É como se estivéssemos casados, mas não estamos. É viver uma sombra daquilo que é a realidade. É viver como um alvo que desejamos alcançar. Então, eu gosto de trabalhar o deixar homem, pai e mãe e se unir à sua carne, é deixar o pai e mãe com algumas ideias. Para mim, se você quer deixar pai e mãe, significa que você precisa deixar e se tornar independente em algumas coisas. Primeiro, financeiro. Eu acho que um bom momento para namorar é um momento onde existe uma certa independência financeira já. Completa, total? Óbvio que não. Precisa se analisar as possibilidades que existem nesse assunto, né? Mas uma mínima independência financeira. Não dá para você sair para namorar com aquele menino, com aquela menina que você gosta, que você ama, e pedir dinheiro para pessoas para poder sustentar esse relacionamento. Preciso sair, né? Um adolescente chega para um pai, me dá um dinheiro para eu ver minha namorada, mãe, me dá um dinheiro para eu ver minha namorada, né? Ou me dá um dinheiro para ver meu namorado, me dá um dinheiro para ver, para sair com o meu namorado. Não, precisa existir uma certa independência financeira, uma mínima condição. Por quê? Porque eu desejo deixar pai e mãe, eu desejo assumir essa independência. Então eu tenho que trabalhar com essa independência desde agora. Uma certa independência emocional. Deixar pai e mãe também significa se tornar independente emocionalmente. Para alguém poder namorar, alguém estar pronto para namorar, além de uma certa independência financeira, uma independência emocional é muito importante. Né? Aonde vai dar a possibilidade de esse casal de namorados já poderem resolver alguns conflitos juntos e não a todo momento ficar colocando pessoas intermediárias para resolver questões emocionais, questões de dificuldade de relacionamento ou do próprio casal ou de vida, né? Não dá para simplesmente jogar uma carga externa dentro desse relacionamento. Então uma certa independência emocional e talvez uma última independência que seria legal trabalhar para uma pessoa de fato estar pronta para se engajar em um namoro, seria uma independência espiritual, aonde quer que seja que o cônjuge, né, o namorado ou a namorada conduza, ambos são maduros o suficiente espirituais para cuidar um do outro. Ao que um menino que talvez se afaste um pouco de Jesus, a menina possa ser alguém que esteja próximo para puxar para perto de novo. Ao que a menina que se afaste um pouco de Jesus, o menino está pronto para poder atrair novamente e juntos contribuírem para o relacionamento com Deus. Mas não ambos estarem desprovidos de maturidade espiritual para cuidarem um dos outros. Aonde a fé daquele casal de namorados possa não mais ser a fé de um pai, de uma mãe, a fé de um pastor, a fé de uma igreja, mas ser a própria fé já trabalhada dentro do coração e o desejo de agradar a Deus com esse relacionamento. Quando namorar? Quando você tiver conquistado ou quando quem você estiver cuidando tiver conquistado algumas independências. Às vezes não totais, mas entrar no caminho de conquistar essa independência é muito importante para saber que está pronto para namorar. E a segunda área que eu acho que deveríamos levar em consideração na hora de começar um namoro, quando você tiver encontrado a pessoa desejada, quando você tiver encontrado a pessoa com quem você quer ou com quem você está cuidando, deseja se casar, deseja viver juntos. E como isso acontece?
né? Acho que alguns requisitos que a Bíblia traz para a gente sobre com quem devemos nos relacionar, com quem devemos almejar ter como parceiro, parceira, né, nessa caminhada, cônjuge, tem que ser alguém de mesma fé. A Bíblia é muito clara sobre a necessidade de olharmos para pessoas de mesma fé, cristãos, tementes, salvos em Cristo Jesus. Percebemos esse cuidado tanto no Antigo Testamento, no exemplo que vemos em Israel, onde Deus era muito duro quando o seu povo queria se relacionar com outros povos por causa da influência de fé que poderia ser exercida na vida deles. A gente vê no Novo Testamento também alguns textos sobre isso, para essa necessidade de mesma fé. Outra sugestão que eu daria para encontrar a pessoa desejada seria convergência de propósitos. Não é nenhuma coisa, uma questão muito bíblica aqui, né? Mas é uma convergência de propósitos, uma ideia de unidade na caminhada. Porque não dá para, de repente, um menino que deseja ser missionário em outro país casar com uma menina que quer constituir uma clínica de odontologia numa grande capital brasileira. Não dá para uma menina que deseja se envolver no ministério, ser uma escritora para assuntos cristãos e ministeriais, querer casar com um marido que vai viajar o mundo a trabalho e precisa da família por perto. Precisa haver uma convergência de propósitos, uma similaridade de sonhos futuros, né? E por último, precisa haver atração. Não adianta só existir uma menina crente, temente a Deus, que sonha as mesmas coisas que o homem, que o menino, mas o menino não se sente atraído por essa menina. Não adianta a menina encontrar um homem também temente a Deus, cheiroso, legal, divertido, mas que não sinta atração. Isso é uma coisa importante, é se sentir atraído por quem você gosta. Não são poucos os casos que muitas vezes a gente trata e aconselha dentro do gabinete pastoral de pessoas que passaram a adolescência, a juventude prometidas uma para outra, cresceram com toda uma sociedade, a igreja falando fulano vai casar com fulana, fulana vai casar com fulano, e eles cresceram tanto que cederam à pressão do casamento, quando na verdade nunca se sentiram atraídos um por outro e vivem seríssimas dificuldades dentro do casamento. Então sim, mesma fé, convergência de propósitos e atração. Quando namorar? Quando tiver conquistado algumas independências, financeira, espiritual, financeira, emocional e espiritual. Quando você tiver encontrado a pessoa desejada, alguém de mesma fé, de convergência de propósitos e por quem você sinta atração. Para que namorar? Quando namorar? E por último, como namorar? E eu queria terminar com aquela ideia que eu tinha falado lá no comecinho. Vivendo o já e ainda não da vida cristã. Deixa eu exemplificar. Isso é um conceito teológico que é usado para a nossa salvação, né? Se você está ouvindo agora e você é um crente salvo, um cristão salvo, tem Jesus como seu salvador, você vai se identificar com as respostas que eu vou dar para você agora. Por exemplo, se eu te falar assim, você é salvo? Você responderia sim, eu sou salvo. Mas você já está salvo lá no céu com Jesus? Não. Mas então você é salvo ou não é salvo? Já, mas ainda não. Já sou salvo. Já participo de algumas das bênçãos da minha salvação. Jesus é o meu salvador. Mas eu experimentarei essa realidade de salvação plenamente no céu com Jesus. Um namoro precisa ser encarado como namorar. Um namoro precisa ser encarado como um já e ainda não. Você está namorando? Você já é casado? Não. Não é casado. Por isso que existe a possibilidade de dissolução de um namoro e tudo mais. Mas como que você deve viver esse namoro? Já, mas ainda não. Vivendo como que se você estivesse casado, com responsabilidades sonhadas dentro de um casamento, de proteção masculina, de cuidado feminino e todas essas características de marido, de mulher, de esposa, de cônjuge, enfim. Mas ainda não. Mas já. Mas ainda não. Essa é uma realidade presente no namoro cristão. Como namorar? Em santidade. 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 em diante, vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham, joguem fora
todo tipo de imoralidade sexual. O namoro é para ser vivido em santidade. Por isso, inclusive, que todos esses passos que eu falei até agora precisam ser olhados com carinho, ao ponto de que a maturidade de capacidade de se namorar possa, inclusive, abreviar um pouco o tempo de namoro. Ah, mas Thiago, existem muitos namoros que namoraram muito tempo. Não tô... Principalmente na questão de namoro, de fato vão surgir muitas histórias. Ah, mas é que fulano começou a namorar com 13 anos e casou e são lindos e a família... Sim, existem os exemplos de sucesso e os exemplos de não sucesso, mas a gente não deve basear a nossa teologia, a nossa prática cristã em exemplos simplesmente, mas em princípios. E de fato, para viver em santidade, o próprio Paulo vai dizer, né, que é melhor que case do que viva abrasado. Ou seja, para se viver em santidade, encurtar o tempo do namoro é uma boa, de uma sugestão, de uma solução para esse tempo de namoro. Por isso, conquistar essa responsabilidade e maturidade antes de namorar, para que o tempo de namoro seja abreviado e aí sim consiga se viver em santidade. Mas mesmo em um namoro longo, santidade deve ser uma questão muito importante no namoro. E por último, como namorar? Com o alvo apontado para o casamento. Com o olho lá na frente, sem perder de vista, né? Tô namorando por quê? Porque em tal época eu quero casar. Eu tô namorando por quê? Porque quando fulano terminar isso, quando minha namorada terminar isso, quando meu namorado terminar essa etapa, nós iremos casar. Mas não um namoro. E aí, como é que tá? Tá bom. E quando vai? Ah, não sei. Não, com o alvo, olhando para frente, com o desejo de estar juntos. Porque namoro, por melhor que seja, relacionamento matrimonial, marido e mulher, sou casado, a gente sabe como é bom. Mas por mais bom que seja ter alguém ao lado, namoro e relacionamento, qualquer que seja, ele não existe para nós. Não é sobre nós, mas é sobre Deus, sobre louvar a Deus, sobre proclamar quem Deus é, sobre falar das verdades de Deus através desse relacionamento. Para que namorar? Quando namorar? Como namorar? Se isso foi uma bênção para você e quiser ouvir de novo, volta, dá uma refletida. Se você quiser entrar em contato com a gente aqui no Praxis Pocket, a gente está à disposição também para conversar com você. Mais uma vez, meu nome é Thiago Vercelino e foi um privilégio estar com você aqui em mais um Praxis Pocket. E até quinta-feira que vem. Um abraço e até mais. Valeu!